Está faltando você se inscrever também. Muito bem, bom dia a todos. Bom estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Eu queria hoje trazer uma palavra de alívio e de renovo para você. É isso que Deus colocou no meu coração. Nós vivemos tempos difíceis e tempos difíceis geram cansaço para a nossa vida. Geralmente a gente, em tempos difíceis, acaba se concentrando demais em tentar encontrar soluções ou tentar enumerar os problemas, e isso é cansativo demais. Em tempos de caos, em tempos de dificuldade, tanto financeira, quanto relacional, quanto social, eu acho que a gente tem se debruçado demais sobre os problemas, a gente tem se debruçado demais sobre as denúncias, a gente tem investido tempo demais em enumerar os erros, e a gente não percebe que no meio de um monte de erros tem um monte de gente querendo acertar. No meio de situações difíceis tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente trabalhando, tem muita gente se esforçando, e quando a gente começa a trazer somente os problemas, quando a gente começa somente a enumerar as dificuldades, a gente vai cansando até aqueles que estão tentando trabalhar de uma forma positiva. Eu vejo que Paulo faz isso com Timóteo. Timóteo, um filho na fé de Paulo, alguém que Paulo tinha com um carinho muito grande, e que Paulo acompanha até o fim do seu ministério. E no fim do seu ministério, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, e eu queria ler com vocês um verso apenas da segunda carta de Paulo a Timóteo, em que Paulo está tentando renovar o ânimo de Timóteo. Paulo, não somente nessa carta, está falando sobre os problemas, ou reforçando que os problemas que Timóteo enfrenta são muito grandes, mas, do contrário, Paulo usa aqui como uma argumentação de que aquilo que Timóteo está fazendo é um bom combate. Essa vai ser a conclusão da mensagem. Paulo quer convencer Timóteo, do início ao fim da carta, primeiro com o testemunho de Lloyd, sua avó. Inclusive, esses dias foi dia dos avós, parabéns a todos os avós, que Deus abençoe vocês, parabéns às avós do Davi que estão em casa. Eu estou aproveitando para fazer para elas não desanimarem de estar lá com a gente, que é importante, então a gente vai mantendo. Primeiro com o testemunho de Lloyd. Olha, eu conheço a sua família e sei que vocês têm aí um testemunho de uma fé não fingida. Então, olha, comece repensando esse seu desânimo a partir de Lloyd. E no capítulo 4, ao final desse texto que vamos ler, Paulo está falando, olha, eu já estou sendo entregue como oferta de libação, eu já estou encerrando a minha carreira e eu sei que eu combati o bom combate. Foi cansativo, fui prisioneiro, naufraguei, eu fui apedrejado, eu sofri as prisões, mas o que eu fiz nessa vida inteira foi um bom combate. E talvez o que você precise lembrar hoje é que o que você está fazendo, apesar de cansativo, é um bom combate. Ser um pai honesto, presente, é cansativo, mas é um bom combate. Ser uma mãe presente, amorosa, trabalhadora, é cansativo, mas é um bom combate. Estar aqui na igreja como voluntário em diversas áreas é cansativo, mas é um bom combate. Estar no seu trabalho, se dedicando, estar na sua faculdade, se dedicando, estar fazendo o que você está fazendo, construindo a sua vida, construindo a vida dos outros, auxiliando a vida dos outros, é cansativo demais, mas é um bom combate. Eu creio que Deus queira renovar as suas forças nessa manhã. Quero ler com você 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou destacar apenas o verso 5 e tirar algumas lições desse versículo para a nossa vida. Diz assim: mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Eu creio que, se eu pudesse resumir um chamado de Paulo nessa carta, que é
que Timóteo vivesse plenamente o seu ministério, que Timóteo tivesse essa ousadia de encarar tanto as complexidades, quanto os benefícios, quanto as responsabilidades do seu ministério. Timóteo possivelmente está cansado aqui, está lidando com as aflições do ministério, talvez as suas aflições pessoais, as suas dificuldades pessoais, e Paulo está, durante toda a carta, reanimando a ele, diversas vezes falando, olha, você precisa estar preparado para esse ministério. Paulo faz isso convidando Timóteo a ser um obreiro preparado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Ele fala isso lá no capítulo 2. Então, olha, você precisa ser um obreiro preparado. Não quer estar cansado, esteja preparado. Maneje bem a palavra, cumpra aquilo que você foi comissionado. Não quer estar cansado, você não deve permitir que as pessoas te diminuam por ser jovem. Mas não é somente com a arrogância da juventude. Você, para não se cansar por ser jovem, pelo olhar de desconfiança dos outros, você precisa ser exemplo. Na fé, na pureza, na dedicação, na pregação. Então, Paulo vai durante toda a carta renovando Timóteo de diversas formas, e aqui nesse último capítulo ele está fazendo a mesma coisa. A primeira coisa que Paulo faz aqui para abrir o capítulo e para encerrar, na verdade, o seu argumento é falar assim, olha, você está diante de Deus e Cristo Jesus. Você é exemplo para a igreja, você é exemplo para os bispos, para os presbíteros, você é exemplo para os jovens, mas você só consegue fazer essa reflexão de vida, de que o combate é bom, quando você se vê diante de Deus. E quando você se vê diante de Deus, você tem um alívio e uma responsabilidade. Um alívio de saber que Deus é quem tem permitido que a gente vivencie as nossas responsabilidades. É que Deus que permite, pela sua graça e pela sua misericórdia que se renova, que nós sejamos líderes, pastores, pais, mães, estudantes, trabalhadores. É Deus pela sua graça que tem sustentado, é Deus pela sua graça que tem nos possibilitado as oportunidades que temos de vida. Mas também uma responsabilidade de saber que, tendo sido Ele que nos deu, somos nós que administramos com efetividade e fidelidade. Paulo está chamando ele, olha, não se veja somente diante dos homens, porque às vezes é cansativo se ver diante das cobranças, tanto das cobranças dos outros, quanto das nossas próprias cobranças. O que nos cansa, por vezes, não é somente o cansaço do ambiente, as expectativas do ambiente, mas as nossas próprias expectativas. Domingo passado, eu falei com os pais e mães que estudei nesse período sobre paternidade e maternidade, e acredito que uma cultura muito infernal que existiu durante boa parte do tempo é que mãe boa e pai bom é pai que sofre, que se cansa muito e não dorme nunca. É uma cultura do sofrimento que é insana. Mãe boa é mãe que não dorme, que está lá e amamenta, e amamenta, e amamenta, e vira lá quase uma vaca leiteira e que está lá. E essa é a expressão, gente, porque a mãe vira o seu peito. E mãe é muito mais do que amamentação. Muito mais do que mãe, eu tenho falado isso para a Dani, falo muito tranquilamente para todas as mães aqui, muito mais do que uma mãe que amamenta, o Davi precisa de uma mãe que está bem consigo, que está saudável, que está disposta e que está feliz naquilo que está fazendo. É por isso que quando a gente vai lidar com pai e mãe de adolescente, a gente já está lidando com pais que não aguentam mais ser pais. Porque viveram esse momento de início de maternidade e paternidade com o dom do sofrimento eterno, e chegam na adolescência, que é uma fase mais crítica, de mais paciência, de mais vigor físico, de mais dedicação, e já sofreram o suficiente. Então a gente não tem que alimentar em nós essa cobrança do, olha, se eu não estou sofrendo, está errado. Se eu não estou sentindo todo o cansaço do mundo, se os meus olhos não estão pesados, eu não estou me dedicando naquilo que eu estou fazendo. Não é sobre essa cobrança. É sobre uma efetividade que Paulo está convidando Timóteo. E é por isso que ele fala, olha, quanto a você, cumpra plenamente o ministério. Você conhece seus objetivos? Você conhece o planejamento?
Você conhece as suas metas? É isso que você precisa fazer. Ao redor disso vai ter muita cobrança, vai ter muita elucubração, vai ter muita hipótese, vai ter muito choro e ranger de dentes, vai ter um monte de história ao redor. Mas se você ficar se concentrando em toda a história ao redor, em todas as possibilidades que existiam, de ir para o Paraná ou de ir para a Geórgia, de fazer outro curso, de tentar outras carreiras, de abrir outros negócios. Se você viver a vida olhando ao redor e não se concentrando naquilo que você tem que fazer, você vai continuar cansado. Então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção hoje. Talvez você está cansado porque você, ao invés de se concentrar naquilo que tem que fazer, naquilo que você pode fazer, nas capacidades que você já tem, você está olhando para o lado, olhando ao redor, para as incapacidades, enumerando as dificuldades, aumentando os dilemas, ao invés de colocar em prática aquilo que você tem como potencial, aquilo que você tem como habilidade de vida. Paulo está chamando Timóteo, olha, faça a obra de um evangelista. É bem possível, isso fica um pouco evidente para mim nessa carta, que Timóteo tinha um dom de pregação, aquilo ali fosse algo bom para Timóteo. Timóteo tinha a habilidade de falar, e Paulo o tempo inteiro está chamando, quanto a você pregue a palavra. Eu acho muito interessante o texto de Atos, capítulo 7, se eu não me engano, ou capítulo 6, não me recordo exatamente agora, quando há um problema na igreja da distribuição de alimentos e de donativos entre as famílias de fala hebreia e de fala grega. Como os apóstolos reagem a isso? Os apóstolos, eles têm uma certa concentração daquilo que têm que fazer, tem uma concentração daquilo que Jesus comissionou eles a fazerem, a um ponto de falarem, olha, esse problema é um problema real, a gente não vai ignorar isso, mas a gente vai precisar chamar gente para ajudar. Porque essa não é a nossa incumbência aqui. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, de fazer a nossa parte, anunciando aquilo que vimos e ouvimos de Jesus. Então, elejam aí 7 homens cheios do Espírito Santo para resolver essas questões. Nós vivemos numa sociedade individualista, em que cada unidade tenta resolver todos os problemas. Cada pessoa está tentando ser um pouco bom no marketing, um pouco bom nas finanças, um pouco bom na comunicação interna e externa, um pouco melhor ainda na política, outro melhor na parte social, e a gente não tem essa divisão de trabalhos, esse entendimento, olha, quais são as minhas incumbências e capacidades? Quais são realmente as minhas metas e objetivos? O que eu quero para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? E a gente vive tentando mudar a meta, tentando mudar o objetivo o tempo inteiro. Esse lance de conseguir se concentrar no seu objetivo ou nas suas incumbências é muito importante, sabe por quê? Quando a gente muda o tempo inteiro, e aí falando aqui para jovens de uma forma um pouco mais direta, a gente tem uma necessidade de mudança, de novidade, de uma recorrente novidade na vida o tempo inteiro. Então você começa fazendo odontologia, daqui a pouco você está fazendo TI, daqui a pouco você está fazendo direito, já pensou em educação física porque você está querendo emagrecer, nutrição completa o curso. Mas vem para a igreja e quer ser pastor e vai fazer teologia. E aí você faz um período de cada e você se forma em autodidata em nada de nada. Porque você vive na superficialidade. Quem vive mudando de meta, quem vive mudando de objetivo, vive na superficialidade. Vive no primeiro período. O primeiro período é a história da educação física. Você não aprendeu nada, você não vai trabalhar com isso. A não ser que você queira fazer depois estudos sobre a história das Olimpíadas que estão aí. Primeiro período é a história dos computadores. Você não aprendeu ainda a movimentar a coisa. História da engenharia, história das construções, você não aprendeu a construir nada, você só está olhando para trás. E a gente passa de primeiro período em primeiro período, tentando acertar sempre na vida, tentando buscar um novo caminho, porque insistir na mesma coisa, crescer, amadurecer naquilo que se faz é difícil, gente. Sabe essa sua vontade de desistir do seu curso, é só a sua vontade de desistir da sua família, é só a vontade de desistir da sua igreja, é somente essa vontade de não passar pelas etapas do amadurecimento que impressionam ou que pressionam a gente.
O amadurecimento é essa decisão de compromisso com uma coisa só, que não é o casamento, senão esse foco em um objetivo só de amar uma só pessoa e de insistir nessa pressão da vida em ter esse único objetivo. Nós vivemos numa sociedade do cansaço e numa sociedade da desistência, porque não queremos passar da fase da superficialidade. Você que está caminhando num curso, você que está caminhando num voluntariado, você que está caminhando num estágio, você que está caminhando no seu primeiro emprego, ou você que está caminhando nos últimos dias do seu emprego, cumpra plenamente o seu objetivo. É muito bom começar, né? O pastor Marcos estará começando um trabalho, mas é muito importante, no início, a gente já ter determinado que nos momentos de pressão, nos momentos em que a maturidade, nos momentos em que a insistência no objetivo trazerem para nós esse sentimento de abandono, de desistência, nós precisamos lembrar daquilo que nos fez começar e perpetuar até o objetivo final. Talvez você tenha chegado aqui já desistindo do seu filho. Talvez você esteja aqui já com uma dificuldade imensa na sua área emocional. Talvez você está desistindo de lutar por si mesmo, da sua recuperação sentimental e mental. Cumpra plenamente, vá até o final. É óbvio que Paulo está falando aqui no contexto eclesiástico e as palavras que estão aqui colocadas por Paulo no original simbolizam, olha, que Deus derramou uma capacitação completa em Timóteo. Para aquilo que Timóteo tinha que fazer diante de Deus e Cristo Jesus, Deus o havia não somente comissionado, mas capacitado. Não é na sua força, mas na força do poder do Senhor. Timóteo, você pode cumprir plenamente, porque foi Deus que te revestiu de capacitação. E eu quero te lembrar que se você hoje é pai, é mãe, é o trabalhador, é esforçado, é estudante, Deus te renova e te capacita para toda boa obra. Mas Paulo fala uma segunda coisa, eu estou fazendo de trás para frente no versículo. Paulo está falando, olha, não é um mar de rosas, por isso suporte as aflições. É muito bom ter uma injeção de ânimo, é muito bom ter essa concentração no seu objetivo, mas na frente do objetivo tem um monte de obstáculo. A vida é cachoeira, a vida não é bora-bora. A vida não é aquele mar cristalino calmo, a vida é cachoeira. Ela até refresca, mas se você não prestar atenção nas pedras, você cai. Se você não estiver atento aos sinais do rio, uma enxurrada vem. Se você não estiver atento aos animais peçonhentos, você pode ser alcançado. E é por isso que Paulo está falando para Timóteo, você é capacitado, você está diante de Deus, mas existem aflições, gente. Durante muito tempo eu falei que, olha, todos nós temos 24 horas e gastamos elas da forma que nós queremos. Mas eu tenho descoberto que isso é mentira. Porque as minhas 24 horas, que hoje tenho a possibilidade de ter o meu carro, são muito mais facilitadas do que as 24 horas do trabalhador comum que fica 2 horas no transporte público, que não tem outra opção, que não pode usar meia hora a mais ou a menos para estar com a sua família em casa, que precisa acordar ainda mais cedo para exercer a sua profissão, para correr atrás da sua formação. Você jovem que mora hoje numa comunidade, que precisa sair cedo e às vezes não pode sair de casa para estudar, para investir no seu futuro, porque está tendo conflito, você não tem as mesmas 24 horas que eu, infelizmente. E é por isso que a quantidade de jovens que ingressam numa faculdade, que moram numa comunidade, que ingressam numa faculdade, que conseguem romper essa barreira social dos estudos e querem ainda investir nos seus estudos, mas que não conseguem chegar ao final do curso, ou demoram muito mais tempo para chegar ao final do curso, porque além de ser difícil sair de casa, ainda precisam às vezes complementar a renda familiar, trabalhar enquanto estudam, labutar em outras áreas. Às vezes são jovens que cuidam dos seus irmãos e irmãs em casa, enquanto seus pais trabalham em outros plantões.
eu queria te dizer que, olha, vão ter muitas aflições, mas vá até o final, não desista do seu curso. Vá até o final, estude, mude a história da sua vida. Quanto mais aflição, mais a gente conta história, e a vida é feita dessas histórias difíceis. Você que é pai, que está lutando com o filho, que está talvez num caminho que você não desejava, olha, você talvez tenha mais aflições do que os pais que estão vendo os filhos crescendo aqui na igreja, mas olha, não desista não. Vão ter aflições, mas vá até o final. Suporte isso, tenha essa resiliência da vida, porque Deus capacita não somente para que a gente faça algo, mas essa sustentação de Deus dá suporte para a gente enfrentar os nossos obstáculos. Deus deseja não somente que a gente comece, mas Deus sustenta a gente na permanência daquilo que Ele chamou a gente para fazer. Deus está sustentando a sua vida, papai e mamãe. Deus está sustentando a sua vida, filho, que está vendo situações muito difíceis na sua casa. Deus está sustentando a sua vida para você que trabalha e ainda paga as contas com muita dificuldade, e ainda não consegue ver um futuro, não consegue almejar outros postos. Deus está sustentando a sua vida. Vá até o final, não desista. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, faça o papel de evangelista e cumpra tudo o que você tiver para fazer. Pegue aquilo que você é muito bom e faça por completo. Não faça pela metade, gaste a sua vida. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar parado. Estou aqui nessa posição porque o pessoal da câmera às vezes briga comigo, que eu me movimento muito, então eu botei um pé na frente do outro aqui e travei. Eu me mexo. Eu estou em casa, Dani, fica parado um pouco. Porque eu tenho isso de eu quero gastar a minha vida. Eu só tenho essa existência, não creio em reencarnação, não vou voltar um cachorrinho. Se fosse voltar um cachorrinho, eu ia voltar um Doberman, sei lá, corre muito. Porque eu quero gastar essa minha existência em coisa boa. Eu quero gastar essa minha existência, que Deus ouça e que a Dani aceite, uns 3, 4 filhos. É loucura, eu quero ter uns 3, 4 filhos e renovar essa não dormir e ter isso porque é coisa boa demais. O que é bom? O que é bom? Bom é estar aqui com os amigos, eu quero gastar tempo nisso. O que é dadivoso? O que é benéfico para mais gente? Eu quero gastar tempo nisso. Mas eu quero gastar tempo no que eu sou bom, porque eu não sou bom em algumas coisas. Eu não vou conseguir fazer, então eu não vou ficar somente jogando esforços. Paulo fala isso em algum momento. Eu não luto como quem esmurra o ar. Eu não luto sem um objetivo. Eu não luto para gastar energia à toa para mostrar para os outros que eu estou fazendo algo. Eu não sou animador de auditório. Mas naquilo que eu fui chamado e capacitado para fazer, eu quero gastar a minha vida. Eu quero fazer o meu melhor, e eu quero amadurecer ainda mais, e eu quero transgredir essas pressões da vida, suportar essas pressões da vida. Você que é vovô e vovó, olha, tem muita boa obra para fazer ainda. Graças a Deus pelas vovós do Davi, graças a Deus pelas vovós aqui das nossas crianças. Vocês dão um suporte muito grande. Vocês são extremamente necessários, vocês dão um conselho certo e vocês têm uma maturidade, às vezes uma calma para lidar com situações que para nós são desesperadoras. Tem muito bom combate. Tem aflições? Tem. Às vezes dói um pouquinho mais o joelho, dói um pouquinho mais a coluna, o braço não funciona tão rápido. Às vezes você tem que ir no seu tempinho, mas no seu tempinho você abençoa muita gente. Por isso não desista, vai até o final. Agora Paulo fala algo muito bonito aqui no início, que eu acho que é o mais raro e mais difícil no meio disso tudo. Paulo faz um convite para Timóteo de seja sóbrio, não se embriague. Não se embriague por esse excesso de informações. Não se embriague por esse excesso de disputas. Não se embriague por esse excesso de reclamações, de indisposições, de
dificuldades sociais, não se embriague, não se deixe levar e não se deixe enubriar, não se deixe cegar por essa quantidade de problemas que estão ao redor. Suporte as aflições de uma forma que a sua forma de enxergar a vida permaneça reta, permaneça sóbria e sábia. Eu acredito que a gente precise de menos posicionamentos extremistas e mais sensatez nesse tempo. A gente precisa muito menos de rompimentos e muito mais de um exercício das habilidades espirituais de amor, de alegria, de paz, de paciência, de bondade, fidelidade, domínio próprio, muito menos do que as elucubrações sociais, muito menos do que as disputas familiares, muito menos do que os avanços tecnológicos e financeiros da sua família. O que a sua família mais precisa é que você se mantenha sensato. O que a sua família mais precisa é que você se mantenha sóbrio, que você se mantenha consciente do que está acontecendo, do que há de acontecer, do que você objetiva que aconteça e daquilo que precisa ser feito para que no final disso tudo você alcance o resultado. Sua família não precisa do seu desespero. Sua família não precisa dos seus gritos. Talvez você precise gritar de vez em quando, mas aí chama um amigo, não grita em casa. De vez em quando é bom gritar, mas não gritar de raiva. A gente também não tem que viver como uma prisão dos nossos sentimentos, e talvez uma coisa para manter a sobriedade é a gente saber falar sobre os nossos sentimentos na hora certa e da forma certa. Quando você explode em casa, na verdade, você só está colhendo o resultado do adiamento de falar para todos: olha, eu estou cansado, eu estou enfrentando isso há muito tempo, e chega uma hora que isso sai como uma pressão de dentro, através de gritos de coisas que você talvez não queria falar. Por isso, ser sóbrio não é aprisionar sentimentos. Ser sóbrio é saber reconhecer e falar sobre os seus sentimentos na hora certa, do jeito certo. Você está cansada, mamãe? Tem que falar para alguém. Mulher, você tem direito de estar cansada. Você tem direito de sentir o peso das responsabilidades. E você tem toda a necessidade de falar isso para alguém. Você tem toda a necessidade, todo o direito de chegar para alguém e falar assim: olha, não estou dando conta de tudo que eu tenho que fazer. Paulo está escrevendo essa carta porque, muito possivelmente, numa relação de amizade, numa relação de apoio mútuo ali, Timóteo deve ter aberto o coração para Paulo e falou assim: olha, eu estou a fim de abandonar isso tudo e acabar com isso. Eu não estou aguentando mais. Esse ministério é muito legal, é ótimo ver as vidas, é ótimo cuidar da igreja, é ótimo fazer isso, tem muita gente boa no caminho, mas tem muita coisa chata pra caramba. E então Paulo pode escrever uma carta dizendo: olha, sua avó passou por isso, vai até o final. Eu estou aqui do outro lado do ministério, no final disso tudo, e estou falando: olha, é um bom combate. Você pode ir até o final. Mas Timóteo tira de dentro. Esse chamado de renovação de Deus para você é um chamado de uma leitura não superficial, mas uma leitura muito realista. Em 5.0 turbo, e você vai enfrentar as multidões. Não é isso. A questão toda é: olha, como está o teu coração nessa manhã? Como está o seu ânimo nessa manhã? Você está cansado? Permaneça sóbrio. Permaneça consciente do seu cansaço. Busque ajuda para o seu cansaço. Suporte as aflições. Continua cumprindo plenamente aquilo que você tem para fazer, porque o que você está fazendo e o que você tem para fazer é um bom combate, é uma boa construção. Deus quer renovar a sua vida, queridos. Deus quer renovar o seu coração, não com uma mensagem superficial de ânimo, mas com uma doação da graça e da misericórdia dEle que se renovam sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que falam: sim, Senhor, eu estou nessa manhã cansado,
eu estou cansada, eu estou com medo, eu estou culpada, eu estou culpado. E tem essa sensibilidade, como filhos e filhas de Deus nessa manhã, de receber dessa graça, e de receber do dom de Deus, de receber da renovação do Espírito dele. Olha, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o seu bom combate, eu não sei do que você está se cansando nessa manhã, mas eu tenho um convite para que você vá até o final. Eu tenho um convite para que você tenha muito claro na sua mente o que você precisa fazer. Papai e mamãe, você não precisa se culpar por não levar seu filho para a Disney, ou por não dar tudo aquilo que ele talvez pense que precisa. Você precisa ser uma mãe presente, um pai amoroso que se esforça muito. Eu hoje, como mudando de áurea de vida, eu fico olhando para a história dos meus pais, e é incrível o que os pais fazem. Meus pais passaram por um aperto financeiro e eles tomavam banho frio para que a gente pudesse tomar banho quente, para equilibrar a conta de luz. Filho não reconhece isso na época, eu era adolescente, para mim, tá tomando banho frio porque quer, né? Deve estar com calor. Mas hoje, entendendo o que estava acontecendo, abdicavam de uma coisa simples para possibilitar para o filho uma coisa melhor, sabe? Possivelmente você está fazendo isso, seu filho não vê. Você é marido e a esposa não vê, você é esposa e o marido não vê, e é por isso que Paulo está falando, olha, diante de Deus e Cristo Jesus, avalie toda essa coisa boa que você está fazendo, não somente diante das pessoas, porque, vai lá, você também é falho em avaliar os benefícios das suas relações. Você também, às vezes, não vê as pequenas coisas amorosas que as pessoas fazem por você. A gente não vê tudo. E é por isso que, quando a gente só avalia diante dos outros, a mãe fala, vou largar de mão. Não sei se você, a mãe, já falou isso. Você não vai largar de mão, que eu sei. A minha não largou. E quando você fala, não aguento mais, você desabafa de uma forma mais ríspida, você só está tirando algo do coração. E é por isso que Paulo fala, olha Timóteo, diante de Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, lembra que o teu combate é bom. E que essas pequenas coisas boas, essas pequenas abdicações pessoais, esses pequenos investimentos pessoais, talvez não sejam reconhecidos por todos. Talvez não sejam nem visíveis para as pessoas, talvez você esteja sendo cobrado ainda mais, como se não estivesse fazendo nada. Mas diante de Deus e diante de Cristo Jesus, nosso Pai, esse combate é bom. Eu falei da última vez, e é a forma que eu creio, que a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas, não foram avançando por conta de Pedro, Paulo e os outros, mas foram avançando por causa dos anônimos, de homens e mulheres que foram mortos, daquela lista lá de Hebreus 11, de pessoas anônimas que foram partidas ao meio e perderam a sua cabeça, de pessoas que talvez a gente nunca vai conhecer o nome, mas que insistiram em cumprir plenamente o seu ministério, insistiram em ir até o final, naquilo que eram bom, naquilo que foram capacitados por Deus, que talvez não tenham sido reconhecidos ou registrados seus nomes, as pessoas que insistiram em fazer o bom combate. E eu queria te animar dessa forma nessa manhã. Vá até o final, Deus é contigo. Reconheça as suas dificuldades e habilidades, chama gente para te auxiliar. Você precisa de auxílio psicológico, procure auxílio psicológico. Você precisa de um amigo, de uma amiga, olha, procure amigos e amigas. Paulo fala algo que é muito importante, eu não vou me demorar mais por causa do nosso horário da EBD, mas Paulo fala de pessoas cansativas. Olha, Paulo, está vendo essa galera aí que fica se demorando em disputas, em discussões teológicas, que não tem nenhum fim em si mesmo? Olha, se afasta dessas coisas enquanto você prega o Evangelho.
Existe gente cansativa ao seu redor, existe gente que está intoxicando a sua vida. Olha, tem muita gente boa por aí, tem muito amigo bom por aí. Não se demore nesses círculos que são cansativos, intoxicantes. Mas busque ajuda para as suas necessidades. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e eu queria que você olhasse para o seu coração, que você olhasse para aquilo que você tem feito como trabalho, aquilo que você tem feito como construção da sua vida. Você que é estudante, você que está investindo tempo nesse ano em passar no vestibular, você que é pai, que é mãe, que é trabalhador, que é trabalhadora, você mulher que tem que romper com diversos dilemas sociais, diversos preconceitos sociais para ser reconhecida. Cumpra plenamente o seu ministério na força do Senhor, suporte as aflições, se mantenha sóbrio nessa construção de vida. Senhor, nessa manhã nós queremos exaltar o seu nome, porque nos convida a boas obras, nos convida a bons combates. Deus, apesar dos dilemas, das dificuldades, dos desafios, nós queremos reconhecer que é dádiva tua, é dom teu participar daquilo que estamos participando e fazer o que fazemos. Da coisa mais simples para a coisa mais complexa. Daquilo que tem um mais alto reconhecimento financeiro na sociedade, ou daquilo que talvez seja mais desprezível aos nossos olhos. Senhor, nós queremos fazer plenamente, queremos cumprir plenamente, porque o Senhor nos doou e nos comissionou e nos cativou nesse trabalho. Senhor, renova o coração dos teus obreiros aqui nessa casa, dos líderes, dos voluntários. Que haja, Senhor, essa percepção de que o combate é bom, de que o investimento é benéfico, de que gastar tempo, investir tempo é uma dádiva tua para a nossa vida. Nos dá, Senhor, força. Seja o Senhor a nossa fortaleza no meio das aflições e desse chamado à maturidade. Deus, dá sobriedade ao teu povo. É tão bom começar boas obras, mas no meio do caminho tem as dificuldades relacionais, as discordâncias, e é tão comum a gente se perder nisso. É tão comum a gente se afastar do trabalho por conta de problemas em um relacionamento. E eu te peço nessa manhã que o Senhor renove a nossa vida, renove os casamentos, renove, Senhor, os propósitos de vida, e que o Senhor nos ajude